Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu estou aqui, meu nome é Giovana, se você não me conhece, primeiramente, eu estudo no Canadá há quase 3 anos, eu me formei. Se você gosta de conteúdo sobre vida no Canadá, sobre documentos, de como eu vim parar aqui, sobre aplicação para faculdades e tudo isso, já me segue aí no meu canal. Tem muita coisa legal vindo, agora que eu estou me inserindo no mercado de trabalho, vai ter muito mais conteúdo sobre isso também. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre minha carteira de motorista no Canadá, como eu tirei, como funcionou tudo. Primeiramente, estou em Ontário, no Canadá, então cada província daqui é diferente, tem as suas próprias regras. Então, estou falando pela minha experiência e por Ontário, o que pode ser totalmente diferente das outras. Segundamente, eu comecei a pesquisar sobre carteira de motorista no Canadá antes mesmo de eu querer estudar aqui. Tipo, antes mesmo de eu querer estudar, não. Antes mesmo de eu vir estudar. Por quê? Porque na época eu estava tirando a minha carteira no Brasil e eu pensei assim, imagina eu tá gastando todo esse dinheiro aqui, fazendo as aulas, enfim, e pra chegar em outro país e não poder dirigir e ser uma coisa super complicada, em ter que gastar anos pra poder tirar minha carteira lá, enfim. Então, antes de eu me mudar pra cá, eu já tinha pesquisado, eu já sabia como ia funcionar tudo, como é seu processo, e eu queria ter essa certeza de que eu conseguiria facilmente ou tirar uma carteira nova no Canadá, ou transferir o que eu já tivesse do Brasil, né? E eu acho engraçado, porque muitas pessoas que eu conheci aqui não sabiam absolutamente nada, nunca tinham nem pesquisado sobre carteira de motorista. E eu falei, gente, como que vocês mudaram pro país e não pensaram nisso? Porque na minha cabeça era muito óbvio. Enfim. Vou começar falando que eu transferi a minha carteira do Brasil pra cá. Então, eu vou explicar aqui como funcionam os dois processos, como é você tirar do zero e como é transferindo. Basicamente, aqui em Ontário, você tem 3 carteiras diferentes, que é a G1, que é a sua carteira de aprendiz. Você pode tirar quando você tem 16 anos, e você só pode dirigir com uma pessoa que tem mais de 4 anos de carteira no carro. 4 anos da carteira máxima, que é a GFU. Então, basicamente, é mais para adolescente, que você tem ali os seus pais, né? E você pode dirigir com eles no carro e tal, para aprender, tudo mais. E tem umas outras diferenças também, por exemplo, se você for parado, a quantidade de álcool no sangue é bem menor o quanto você pode, né? O limite e outras coisas assim. Mas, no geral, não tem nenhuma restrição significativa. Você pode dirigir em qualquer lugar, a não ser que você precise de uma pessoa com mais de 4 anos de experiência dentro do carro com você. Então, essa é a G1. Pra você conseguir essa G1, você só precisa fazer um teste teórico. Então, você vai lá, tipo, no Detran, você faz a prova teórica lá, que é no computador, que é, tipo, tem dois testes. Um é sobre sinalização, que é sobre as placas, e o outro é sobre legislação, que são as leis de trânsito, né? E aí você faz isso bonitinho, conseguiu seu G1, já pode dirigir com alguém no carro. Aí vem a G2. A G2 é o quê? Você tem que fazer um teste dirigindo com o instrutor do lado. E esse, basicamente, é um teste que você vai numa área residencial. Então, o limite de velocidade é bem menor, geralmente é 30, 40 quilômetros. Eles vão te avaliar em quê? Em você parar na placa de stop, que aqui é obrigatório, você tem que parar. Eles vão ver você dando sinal, dando seta, quer dizer, parando no sinal. Aqui você pode virar à direita no sinal vermelho. Eles vão ver se você tá indo no limite certinho, vão analisar essas coisas. E eles pedem uns tipos de estacionar diferentes também. Então, eles pedem pra você fazer uma volta, tipo, você tá vindo pra cá e aí você dá a volta assim. Também podem pedir pra você fazer uma baliza, só que a baliza daqui é uma baliza meio de metade, porque você não estaciona entre 2 carros. Vai ser só um carro e você só tem que, tipo, fazer assim, vindo assim, e parar, tipo, atrás. Mas eles nunca vão pedir pra você parar entre 2. Então, eu acho que é uma baliza meio meia boca. E também podem pedir pra você parar uphill e downhill parking, que é tipo assim, você tem que estacionar numa coisa inclinada, numa rua inclinada, e aí você tem que virar o volante todo pra direita se for pra baixo, e se for no morro mais inclinado pra cima, você tem que virar o volante todo pra esquerda, e tipo, pôr o carro no P e tal, essas coisas. Na G2, eles pedem mais essa questão de estacionar, assim. E a diferença dessa é que você pode dirigir, normalmente você não precisa de ninguém no carro com você. Só que também tem outras coisinhas, tipo assim, o nível de álcool é maior que a G1, mas menor do que a próxima. E outras coisinhas assim, boas. A questão maior de você ter a G1 e não a G2 é porque o seu seguro é mais caro, porque eles entendem que você tem menos anos de experiência. Então você não passou na G Full ainda, mas você já tem a G2, né?
E finalmente tem a G Full ou só G, então G1, G2 e G, que pra você passar nessa, você precisa fazer um teste na highway, que é tipo a estrada, que aqui tem o limite de velocidade de 90 ou 100, dependendo, quilômetros por hora, né? E o teste dessa, eu acho ele mais simples, porque você não tem que fazer todas as coisas de estacionar. Eles só avaliam você saindo do teste, né? Claro, vai fazendo, parando no sinal, virando a esquerda e a direita, essas coisas. E entrando e saindo da highway, porque como é muito rápido, mais rápido do que na cidade, eles fazem uma prova só pra isso. Mas assim, se você tiver a sua G2, que é a carteira anterior, você pode dirigir na highway. Então não faz muito sentido, né? Porque você não faz a prova pra dirigir nela, mas você pode dirigir nela. Enfim. E aí é basicamente isso. Quando você tá tirando a sua carteira pela primeira vez, tem um tempo que você tem que esperar pra tirar essas carteiras. Então não é tipo assim, eu fiz a G1, posso fazer a G2 amanhã, depois faço a G Full. Não funciona assim. Então você tira a sua G1, você tem que esperar 12 meses. Ou se você faz a escola de autoescola, você pode fazer a próxima prova em 8 meses, porque não é obrigatório fazer autoescola aqui. Então, se você faz autoescola, quais são os benefícios? Você ganha um seguro mais barato, porque eles sabem que você fez aulas. E o seu tempo de espera para você tirar a G2 é menor. Então, em vez de você ter que esperar um ano inteiro, você pode fazer em 8 meses. Depois você ganha a sua G2, você tem que dirigir um ano com a carteira G2 para poder fazer a prova na highway e tirar a G Full. Então, esse é meio que o período normal, se você estivesse tirando sua carteira pela primeira vez aqui em Ontário, neste momento, em 2025, é assim que funcionaria. Como que eu fiz? Eu usei a minha experiência do Brasil, então eu tinha mais de 2 anos de carteira no Brasil, e aí o que eu precisava? Eu precisava da minha CNH e de uma carta que o consulado aqui em Toronto, né, aqui no Canadá, emite. Isso, gente, eu abri aqui o site novamente do consulado brasileiro, porque eu já fiz isso tem um tempo, então vou ler pra vocês. Basicamente, você precisa enviar essa documentação pro consulado mais perto de você, chama transcrição da carteira de motorista, CNH, e eles mandam esse documento pra você em inglês, falando que você tinha uma CNH no Brasil, que foi emitida nesse período, que tá válida, enfim, que é verdade, né? E o que você precisa é da sua CNH válida, pode ser original ou uma cópia autenticada. Você precisa também de um documento de identificação brasileiro, que pode ser ou a sua carteira de identidade ou um passaporte. E pode ser uma fotocópia simples. Então você envia isso pra eles junto com o pagamento. Custa $22,50 canadenses. Você pode pagar ou em débito, indo lá, ou você tem que enviar tipo um cheque. Então você tem que comprar esse cheque separado, botar lá esse cheque é para o consulado do Brasil, o valor de $22,50. E você envia isso pra eles. A questão, eu achei muito burocrático fazer isso, porque você ou vai lá no consulado, mas eu, por exemplo, moro 1 hora de Toronto, então eu ia ter que ir lá 2 vezes. Uma vez pra mostrar tudo isso, outra vez pra buscar o documento quando estivesse pronto. E na época eu não tinha carro, porque eu estava justamente tentando conseguir minha carteira. E a outra opção era o quê? Você faz todo o negócio online, né? Você pede, você manda. Na verdade, você faz tudo online inicialmente de todo jeito pra pedir a solicitação. Depois, quando eles te respondem, é que você envia seus documentos. E aí, eu falei, eu vou enviar por correio. Então, eu tive que comprar um envelope. Eu coloquei exatamente isso, a minha carteira de identidade, a minha CNH e o cheque lá bonitinho. Só que eu precisava mandar outro envelope, porque eles iam abrir esse, ver os meus documentos, confirmar, e depois botar tudo de volta com a carta que eu tava pedindo no envelope novo. Então eu tive que comprar 2 envelopes desses, mais pagar o valor de $22,50. Então acabou que deu, eu acho que quase $100 essa brincadeira. Porque esses envelopes são muito caros. Eu comprei na Shoppers, que é uma farmácia aqui, e são envelopes, tem que ser um envelope específico, é um envelope do governo, do Canada Post, que é tipo os correios daqui e tal. Então, eu acho que saiu, tipo, uns $70, sei lá, na época. Então, foi isso que eu fiz pra ter esse documento. Mas você também pode ir pra cidade, se você mora na cidade que tem um consulado, melhor ainda, porque você pode ir lá mais facilmente, faz as coisas em pessoa, mostra tudo, depois volta pra buscar a carta, né? Eu posso deixar, inclusive, o link aqui na descrição pra vocês verem o site do consulado brasileiro, que tem todas as informações que eu tô falando de como conseguir essa transcrição de CNH. Então, depois que eu consegui esse documento, eu fui basicamente no site do Drive Test Ontário. Você vai lá e
O horário que você vai marcar é um horário de transcrição de carteira internacional, que em inglês, como está aparecendo no site agora, é License Exchanges e Foreign License Applications. Então, é isso. Você vai marcar um horário de trocar uma carteira internacional. Os documentos que eu levei nesse dia eu levei tudo. Eu levei meu passaporte, eu levei meu visto de estudo, eu levei minha CNH, eu levei essa carta que o consulado brasileiro emitiu pra mim em inglês. E eu não lembro se eu acho que eu levei um comprovante de residência também, tipo uma conta de alguma coisa, por via das dúvidas. Mas o que a mulher realmente me pediu, quando eu cheguei lá, eu peguei uma coisinha de pegar senha e tal, aí ela chamou meu nome. E aí, eu cheguei lá, eu nem peguei, acho que o negócio de senha, na verdade. Ela só chamou meu nome no horário, e aí ela me pediu a minha CNH e o papel do consulado, né? E eu acho que eu também pedi meu passaporte pra verificar, né? E aí ela sumiu, ela pegou meus documentos lá, foi lá pra uma sala lá, começou a escanear tudo, bonitinho. E aí, logo em seguida, ela já me pediu pra fazer um exame de olho lá numa maquininha, que eu não sei exatamente o que mediu, mas mediu minha visão. E também tirou uma foto minha lá no painel que eles têm. Eu lembro também que a máquina, ela tinha uma luz, então ela falava, a luz acendia de um lado e você tinha que falar, a luz tá acendendo do lado direito, aí depois do lado esquerdo. Enfim, pra ver se você consegue identificar farol e tal. Enfim, pra agendar esse horário eu não paguei nada, você só paga lá na hora. E aí depois disso, que ela tinha escaneado todos os meus documentos, né? Ela me deu um papel e falou que eu ia ter que pagar $116. E aí basicamente é $100 pra você trocar a sua carteira. E esses $16 é a taxa da G1, que é a sua prova teórica. Então eu já paguei os dois ali na hora. Por eu ter 2 anos de experiência no Brasil, eu já sabia que eu ia poder pular diretamente pra G-Full. Por quê? Porque exatamente esses 2 anos que você precisa pra você poder tirar a G-Full se você faz a carteira aqui no Canadá pela primeira vez. Então, basicamente, quando que você pode trocar sua carteira do exterior? Pelo menos pro Brasil, né? Se você tiver mais de 1 ano. Porque se você tiver mais de 1 ano, eles entendem que você já passou daquele período de learning, que seria o da G1. E aí, se você tiver entre 1 ano e 2, você pode tirar a sua G1, que é a que só faz o teste teórico, e depois você pode tirar a G2 logo em seguida. Se você tiver mais de 2 anos, você pode pular direto pra G-Full, entendeu? Então, isso que é o bom de você ter uma carteira internacional pra você poder trocar, né? Porque você elimina esse período de espera, mas de toda maneira você ainda tem que fazer as provas. Todas elas. Assim, dependendo do seu caso, né? Se você estiver entre 1 e 2, você tem que fazer a G1 e depois a G2. E aí, daqui a 1 ano, você pode fazer a G-Full, entendeu? Mas a G1 e a G2 você poderia fazer em seguida. Isso é um pouco confuso, eu sei. Mas, basicamente, o benefício de você transferir sua carteira internacional pra cá é que você elimina esse período de espera, que tem uma carteira e outra, mas ainda assim você tem que fazer as provas. Então tá, eu fui lá, inclusive foi muito engraçado porque eu jurei por tudo que eu não ia fazer a G1 naquele dia, que é o teste de escrita, porque eu achei que meu horário era somente pra trocar minha carteira, então eu achei que eu ia ter que marcar outro horário pra fazer o teste teórico. Não foi o caso, a mulher me mandou pra salinha logo em seguida, no computador, então eu já fiquei assim, meu Deus, eu não estudei tudo que eu tinha que estudar. Mas como eu falei, são 2 provas. Eu acho que são 30 questões em cada prova. Uma é a de legislação e a outra é a de sinalização, né? E aí eu passei em uma, e na outra eu não passei por 1 ou 2 questões. E aí eu já fiquei assim, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. E aí a mulher falou, você pode sair e estudar um pouco e voltar assim quando você estiver pronta. Aí eu pensei, nossa, eu achei que eu ia ter que voltar daqui a uma semana, sei lá, marcar o horário de novo. E aí ela falou, você quer fazer isso? Eu falei, tá bom. E aí eu paguei de novo $16, que é a prova teórica. E aí eu saí e tem um aplicativo que você pode usar pra treinar e tal. E eu comecei a ler tudo sobre lei de trânsito do Canadá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu reli as perguntas que eu achei que eu possivelmente errei, né? Inclusive, esses testes, como é no computador, tem como você traduzir, o que eu achei muito legal. Tem a opção de vários idiomas, inclusive inglês, português. Então, lá na hora do teste, você pode clicar lá no botão, eu não lembro qual que é, mas mexe lá que você vai achar e vai estar lá português. E aí as perguntas ficam em português. E as respostas também. Eu fiquei muito chocada. Facilita muito, né? Porque às vezes você sabe assim dirigir, mas não sabe os termos exatamente na língua. E aí eles ainda colocam na sua língua materna. Eu achei muito legal.
Mas aí eu fiquei lá fora um tempinho, aí eles já me chamaram de novo. E aí eu passei. E eu só precisei refazer a prova que eu não tinha passado. Então foi a de legislação, que eu errei uma ou duas. Eu acho que foi tipo uma que você tem que acertar, pelo menos quantas? Eu acho que são 27 ou 26 que você tem que acertar, de 30, nas duas. E aí eu não precisei refazer a de sinalização, fiz de novo a outra, de legislação. E aí você sai de lá com papel, que você já pode dirigir, né? Essa é a primeira carteira, então você tem que ter alguém com mais de 4 anos no carro. Mas a sua carteira física mesmo, que é de plásticos aqui, né? Ela chega no seu endereço umas semanas depois. E aí foi isso. E aí o cara também me explicou quando ele me deu o papel. Ah, como você tem seus anos de experiência, você pode marcar pra fazer a G2 ou a G1, a G-Full, quando você quiser. Então eu já sabia que eu poderia marcar a G-Full, mas eu também não sabia que eu tinha essa opção de marcar a G2 se eu quisesse. Se eu quisesse, por algum motivo, marcar essa do meio, eu poderia. E aí foi isso. Isso foi no final do verão, e aí passou o outono e tal. Eu comecei a fazer umas aulas com instrutores aqui, você pode pagar por hora, né? Eu fiz algumas aulas pra ter certeza de que eu tinha entendido bonitinho como funciona. Até hoje eu acho um pouco confuso algumas coisas aqui, comparado com o trânsito do Brasil. E aí depois eu marquei a minha prova da G-Full. Você vai no site, marca o seu horário, o seu dia. Custa $90 a prova da G-Full. E aí aqui na minha cidade eu tava fazendo aulas com um senhorzinho português, inclusive. E aí fiz a prova, e aí a mesma coisa, você entra lá na hora, eles dão o seu papel que você pode dirigir, mas aí a carteira física mesmo só chega na sua casa umas semanas depois. Esse é basicamente o processo. Se você repetir a G-Full, você pode refazer quando você quiser, você só marca de novo, paga e marca. E aí você tem que fazer a G2 e depois a G-Full, sabe? Gente, eu sei que isso é muito confuso, mas eu espero que tenha ficado um pouco claro. Basicamente, a ideia é vocês entenderem que são 3 tipos de carteira, que você pode tirar do zero aqui no Canadá, sim, mas você também pode trazer a sua experiência do Brasil. E isso facilita porque se você precisar dirigir assim que você puder, que aqui no Canadá facilita muito, porque as coisas são muito longe, né? A distância é uma das coisas. Não são todas as cidades que têm um sistema de transporte tão bom quanto a gente desejaria. Principalmente no inverno, quando tá muito frio, faz muita diferença. Então, poder perder esse tempo de espera e acelerar pra você poder fazer as provas logo e ganhar sua carteira logo é muito bom. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso gravar outro vídeo sobre o seguro, que aqui seguro de carro é obrigatório você ter. E não é barato, então pra você poder dirigir o carro, quando você compra, você já tem que ter o seguro, senão você nem tira o carro da concessionária. E também sobre como eu achei meu carro aqui, como foi o processo e tal. Posso gravar outro vídeo sobre isso. Eu vou deixar os links do que eu falei aqui na descrição, então se vocês tiverem dúvidas sobre onde ir no consulado e tal, pra poder tirar essa transcrição, e também no site do Driving Test aqui em Ontário, pode ir na descrição que tem os links. E se vocês tiverem qualquer outra pergunta, eu adoraria responder. Como vocês viram, não é um processo muito barato e também tem várias maneiras de você seguir, né? Dependendo da sua experiência e tal. Mas espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. E é isso, acompanhem os próximos vídeos. Muito obrigada por assistir. Um beijo e tchau, tchau!